Olá, boa noite a todos. Para você que nos acompanha aqui ao vivo, ou bom dia, boa tarde para você que nos acompanha pela gravação. Eu sou Vinícius Stefanelli, sou professor e coordenador acadêmico da Escola 5LB Brasil. E em nome da 5LB Brasil, gostaria de dizer que é uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco nesse evento que fizemos assim com tanto amor, com tanto carinho. Então, nosso muito obrigado, né, por se inscrever, por participar e por confiar no nosso trabalho. É uma grande responsabilidade, né, organizar um evento como esse, ainda mais com uma pessoa de peso que é a Simona Cella. E a Simona, para quem já conhece seu trabalho, assim, dispensa comentários. Ela, que é italiana, é professora pesquisadora independente, escritora e formadora de grupos com base nas 5 leis já há mais de 20 anos. A Simona ela também é autora do livro A Doença é Outra Coisa e ela foi aluna direta do Dr. Hammer. Ela pôde sim, acompanhá-lo em muitos seminários, em muitos atendimentos e teremos aí 3 encontros com ela. E nesse primeiro, no dia de hoje, que chamamos de Bebendo Direto na Fonte, a Simona ela vai nos apresentar histórias, curiosidades, experiências que ela viveu ao lado do próprio Dr. Hammer. E teremos amanhã, nosso segundo encontro, na qual a Simona vai revelar seu entendimento e visão das 5 leis. Ela vai compartilhar não só apenas seu conhecimento, mas toda a sua vivência pessoal com as 5 leis. E no terceiro encontro você vai descobrir como aplicar esse conhecimento de maneira prática e transformadora, não só na sua vida, como também das pessoas que te procuram. É importante dizer que ao final do nosso terceiro encontro, vai ser abertas as vagas para o curso online e ao vivo da Simona. Esse curso vai acontecer em abril e vai ter uma condição assim, super especial para quem assistir os nossos 3 encontros. Então, por isso, fique até o final para não perder nenhum detalhe e direito a essa condição especial. E se você não está ainda no nosso grupo exclusivo e silencioso do WhatsApp, aqui embaixo na descrição tem um link, clica lá para você fazer parte e receber em primeira mão todas as informações desses 3 dias de encontro, assim como também do curso ao vivo com a Simona em abril. Desejamos a você aí uma ótima aula com a Simona. Essa aula vai ser traduzida para o português pelo André. Aproveitem e nos vemos ao final. Você conhece a 5LB Brasil? Somos um grupo de profissionais da área da saúde apaixonados pelas 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Nosso foco está 100% na divulgação, no desenvolvimento e em processos de formação e aplicação desse conhecimento. Hoje, 12 anos depois que começamos esta iniciativa, podemos dizer que somos responsáveis pela maior e mais completa formação de 5 leis biológicas do Brasil. Promovemos encontros presenciais em vários estados do Brasil para estimular a integração e o olhar para si com presença. Contamos com novos professores em nossa grade, produzimos materiais de apoio para nossos alunos e ainda traduzimos e editamos livros e publicações para o português. Desde 2012, mais de 1.500 pessoas já foram impactadas diretamente por este conhecimento através da 5LB Brasil. Quer saber mais detalhes? Acesse nosso site. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Chediek, sou coordenador pedagógico da 5LB Brasil. Estamos aqui com a Simona Cella, uma querida amiga italiana que trabalha com as 5 leis biológicas de uma maneira encantadora. Tivemos já algumas oportunidades de trazê-la para o Brasil. Estamos pela primeira vez oferecendo a oportunidade para as pessoas que não fazem parte dos grupos de formação das 5LB Brasil e não são alunos nossos, de conhecer o trabalho dela e aprender um pouco com uma experiência incrível. Tive a oportunidade de conhecê-la na Argentina, em 2017, 2018, não lembro exatamente, e para mim me encantou, me abriu os olhos e fez ver as 5 leis de uma maneira muito diferente, impactante, que a gente procura levar isso hoje como um norte. Depois, no ano seguinte, 2018, 2019, conseguimos trazê-la para o Brasil uma vez, fizemos uma vivência, a gente vai depois falar sobre isso. E depois, ano passado, voltou a vir, e vai vir esse ano presencialmente também, junto com a Paty. E hoje a gente está aqui para promover um pouco, para falar um pouquinho
da experiência que a gente vai ter de 2 dias por Zoom com a Simona. E aqui a gente vai bater um papo de alguns temas importantes que ela possa transmitir e possa ser valiosos para vocês, é o que esperamos. Então, ela vai falar em espanhol e eu vou fazendo a tradução consecutiva para vocês. Perfeito? Simona, muchas gracias por venir, por estar disponible siempre para nosotros. Un placer y mucho gusto tenerla con nosotros. Queda bienvenida. Mucho gusto también para mí y también porque mi manera de sentir el 5LA está muy en frecuencia con tu manera, la manera del grupo de Brasil. Y así para mí es un honor de estar aquí hoy como todas las veces que estamos juntos. Então, ela está muito grata de estar presente aqui, diz que a maneira de sentir as 5 leis, que ela sente as 5 leis com ela, é muito alinhada com a nossa maneira aqui de trabalhar e de sentir as 5 leis também. Então, é sempre uma honra estar junto. E graças por suas palavras, Simona. E, começando na pergunta que me encanta tanto, é poder ter a oportunidade de tener contacto y presencia contigo, que tuve contacto directo con Dr. Hammer y gustaría de empezar abriendo un poco esto para la gente. Yo voy a hacer la traducción, Morato. Agradecendo as palavras dela e pedindo para a gente começar trazendo um pouco a oportunidade, né, dela ter convivido com o Dr. Hammer, ter aprendido com o Dr. Hammer durante muitos anos, e é uma honra a gente ter pessoas que beberam direto na fonte e que ela pudesse compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Ok, con mucho gusto hablo de Hammer. Principio están palabras clave para mim. Então, falo com muito gosto do Dr. Hammer e para iniciar me vem algumas palavras-chave. Estas palavras estão para ele. E essas palavras eram palavras para ele, palavras-chave. E são necessidade. E entre elas são necessidade, claridade, clareza, conhecimento, paixão, a capacidade de racionar, capacidade de raciocinar, simple, de maneira simples, e determinação. E determinação. E penso que necessita de uma coisa que todo mundo sabe, pero que creo que no está realmente integrada en su calidad más importante. E ela começa com uma coisa que todo mundo sabe a princípio, mas não está integrada de uma maneira tão importante. Porque todo mundo sabe que el Dr. Hammer, me sale difícil porque para mí es Gert. El doctor inició su ricerca después de la muerte de su hijo. E para ela é muito importante, todo mundo sabe da história do Dr. Hammer, e ela brincou que para ela é um pouco difícil chamar de Dr. Hammer, para ela chamava de Gerd, esse nome. E todo mundo sabe que isso começou a partir de um processo muito difícil, do processo do seu filho. Muerte de hijo no está teoría, está necesidade. E a morte de um filho não é teoria, é uma coisa de necessidade. E el principio da esta necessidade, que está la diferencia, quel que te pone con pasión, con toda tu energia por donar ayuda al otro. E o que moveu ele foi a partir dessa necessidade. E é essa necessidade que põe energia em doar ajuda aos outros, e foi desse lugar que ele buscou as 5 leis e chegou nesse trabalho. Se puede llamar también
pasión, e pode ser chamado também como paixão, donde su motor fue la necesidad de, em, de mirar su dolor, un dolor así grande que no se puede descansar, tiene de atravesarlo. onde o seu motor interno para isso foi olhar a sua dor. E uma dor tão grande, enorme como essa, não dá para ser desviada, não dá para ser pulada, tem que ser atravessada. Y su necesidad de encontrar manera porque otra persona no tenía de pasar su dolor. E a sua necessidade de encontrar uma maneira para que outras pessoas não passem da mesma forma que ele teve que passar pela sua dor. Esto dona lucidez. E isso lhe dá lucidez. Todo el mundo sabe si pone la atención que cuando tú estás en un problema en fase activa, tú tienes lucididad. E isso põe em atenção uma coisa que todo mundo sabe, que se você tem um problema, uma situação para resolver em fase ativa, te coloca em lucidez. No todo el mundo puede estar en lucidez, pero esta está la manera de nuestra biología por encontrar una solución. Nem todo mundo consegue sustentar essa lucidez, mas essa lucidez é a que a nossa biologia permite para que a gente consiga encontrar uma saída, uma solução. Por esto, mirar trabajar estaba muy lindo porque estaba muy claro. Por isso, olhar, acompanhar ele trabalhando era uma coisa muito linda, porque isso era muito claro para ele. Porque él intentaba de verificar si quel que encontraba tenía razón. Porque ele tentava o tempo inteiro verificar se aquilo que ele encontrava havia razão, havia correlação com a pessoa. Así, cuando él encontraba una persona que necesitaba ayuda, tenía un hilo conductor muy, muy lindo. De maneira que quando ele se colocava em uma pessoa que próximo a uma pessoa que pedia ajuda a ele estabelecia um fio condutor, uma conexão muito linda com a pessoa que estava na posição lhe pedindo ajuda. Y por esto, mirarlo trabajar sembraba todo muy simple. E por isso, dessa forma, olhar ele trabalhando parecia tudo muito simples. Porque él estaba enfocado no sulla persona, ma sul síntoma della persona. Porque ele estava enfocado não só não na pessoa, mas no sintoma da pessoa. Esto que yo estoy diciendo parece un poco feo, ¿no? Isso que ela está dizendo pode parecer um pouco estranho, não? Pero tiene su razón porque si yo soy enfocada sul problema de la persona y trabajo como él trabajaba, yo no me... Isso é importante porque se eu estou enfocado no problema da pessoa, trabalhando como ele trabalhava, focado no sintoma, na questão da pessoa, Esto permite de non perderse nella storia e della persona. e isso permite que ele não se perca dentro da história contada, da história interior da pessoa. Está un principio importante porque todo el mundo tiene ganas de hablar de su dolor personal. E há aí um princípio importante, porque todo mundo tem a vontade de falar da sua dor pessoal. Se puede entender, pero esto no ayuda a ser de ayuda.
E é compreensível isso, mas isso não ajuda a pessoa a ser ajudada. Yo no aprendí mucho a estar un poco más... no, no, él no trabajaba teniendo la persona así, però non mirava la persona, mirava il problema. E ele não é que ele trabalhava distante da pessoa, mas ele trabalhava, ele sabia onde estava a pessoa, mas ele olhava a questão, o problema que a pessoa estava tendo. También él trabajaba así, teneva una manera por entrar en contacto con el mundo perceptivo de la persona. E mesmo ele trabalhando assim dessa maneira, ele entrava em contato com o mundo perceptivo daquela pessoa, aonde a pessoa estava se percebendo. Yo tengo un po' de problema a non involucrarme nella storia e nel dolore della persona, e soy así. Però E Simona fala da parte pessoal dela, para ela é difícil não entrar na dor da pessoa e se envolver com a pessoa, mas isso é uma questão dela. intento, l'intenzione sta de estar en el medio. Mas, perdão, a intenção é se colocar no meio, Por buscar cosa pasa en la persona, yo sí escucho su historia, pero necesito estar sul tema. para buscar o que passa com a pessoa e sim, escutar a sua história, mas poder estar no tema, na questão. Por la misma manera sua de trabajar, su curiosidad, porque él estaba muy curioso, preguntaba mucho, mucho, muchísimo. E outra coisa importante, trabalhava de um lugar de curiosidade, né? Tinha muita curiosidade, perguntava muito para a pessoa. Ma non preguntava su toda la vita della persona, preguntava siguiendo esto hilo conductor. E não eram perguntas que ele perguntava para saber da vida da pessoa, e sim seguindo esse fio condutor, seguindo essas pistas, né? Y cuando estaba con la persona, estaba muy lindo mirarlo porque estaba solo con esto, todo el mundo desaparecía. E uma coisa maravilhosa de vê-lo trabalhar é que quando ele entrava nessa conexão com a pessoa, todo o resto desaparecia. Entrava em contato e era isso que era o foco e a atenção dele. Yo sabe que quel que estoy diciendo sale un po' difícil por nosotros, pero él con la persona teneva todo el tiempo del mundo. Sabe que hoje no mundo atual, para todo mundo, não parece um pouco difícil isso, porém, quando ele estava com a pessoa, ele tinha todo o tempo do mundo, ele estava ali, disponível. Yo sabe que no, es un po' difícil, pero creo que está necesario de tomarse el tiempo por estar con la persona. Eu sei que hoje é um pouco mais difícil, mas é importante tomar um tempo para poder estar com a pessoa. Porque en este tiempo la persona se relaja o salen emociones y con esto la búsqueda non del problema ma della soluzione è más fácil. Porque aí, com o tempo, a pessoa pode se relaxar, pode sair emoções, e aí o caminho de busca se torna muito mais fácil e muito mais próximo de encontrar a solução. Otra cosa importante de él es que
él estaba en una búsqueda constante. E outra coisa importante dele, ele era um buscador constante, estava o tempo inteiro buscando. Nosotros, nosotros tenemos de sentirse en total comprensión de todo antes de trabajar. E nós ficamos buscando a total compreensão de tudo antes de colocar para trabalhar, né? Entender tudo, dominar tudo. La idea que tenemos está que tenemos de estar pronto, listo. E ficamos com a ideia como se tivéssemos que estar prontos, né? Já preparados, prontos. Esto no puede ser, porque la vida está dinámica. E isso não é possível, porque a vida é dinâmica. Y él non teneva duda nel trabajar. E ele não tinha dúvida ao trabalhar. Quel che non conoscea, trabajando, lo buscava. E o que ele não conhecia enquanto estava trabalhando, ele ia atrás, ele buscava depois de outra forma. Esto está un mio dolor porque la curiosidad está muerta. E essa é uma dor para ela, porque a curiosidade está morta. Está, la, la ricerca necesita curiosidad. E a aproximação necessita curiosidade. No se puede hacer nada sin curiosidad. E não podemos fazer nada sem curiosidade. La curiosidad è quella sana. A curiosidade com ela cura. Né? Ujú. Y él estaba una cosa particular de él. Él non hablaba de síntomas de fase activa, que después hablamos de esto. E uma coisa importante dele, ele não falava de sintomas de fase ativa, e a gente vai falar disso depois. Pero estaba buscando síntomas de fase activa. Mas ele buscava sintomas de fase ativa. Y el encuentro con la persona estaba todo en esto, porque preguntando a la persona la empujaba a entrar en su sentido de fase activa. E o encontro com a pessoa se tratava disso, porque através da curiosidade, das perguntas, ele levava as pessoas a entrar no sentimento daquela experiência, a senti-la, e ao senti-la manifestava seus sintomas de fase ativa. Y él estaba convencido que no necesitaba otra cosa que conocerle sin que lei, no necesitaban otra intervención sino sin que lei. Pero cuando trabajaba, él no trabajaba con instrumentos que no llamaba en alguna manera, ma que trabajaban a trabajar sulla percezione della persona. E ele falava que não precisava não entendia que não precisava de nada mais além do conhecimento das 5 leis, porém, quando via ele trabalhar, ele se utilizava de vários recursos, que não dava nomes dessa maneira, mas ele trabalhava sobre atuar na percepção das pessoas. Él escuchaba con todo sí mismo en manera total y estaba muy capaz de entender la persona que estaba enfrente a él
e de decir frases, cosas que estaban ad hoc por la persona, por spostarla da sua percepção. Perfeito. E ele ouvia a pessoa, mas não só ouvia, ouvia com todo o corpo, com toda a presença, de maneira que ele conseguia entrar nesse lugar perceptivo da pessoa, nesse mundo perceptivo, e vinha frases que eram exatamente justa medida para a pessoa promover mudanças de percepção. Seguro él tenía mucho carisma, porque tenía también una capacidad de acogerte muy, muy grande. Así la gente estaba en fiducia, en E confianza. ele tinha muito carisma, né? Tinha uma capacidade de acolher a pessoa de uma maneira que a pessoa se sentia muito bem acolhida por ele, o que gerava um vínculo de confiança e segurança muito importante. Así podía decir cosas un poco extrañas sin problema. Por ejemplo, disculpa. E assim poderia falar coisas um pouco estranhas sem qualquer problema, estando em contato com ele. Por exemplo, Una vez estaba una mujer que tenía cáncer de páncreas uma vez chegou a ela uma mulher com um diagnóstico, um rótulo de câncer de pâncreas. y él la miró, le preguntó, ¿estás de extrema o mancina? ¿Está diestra o izquierda? E ele olhou para ela e perguntou: você é destra ou canhota? Ella estaba diestra, E ela era destra. así él le dijo, no te preocupes, no puede morir de esto. E ele olhou assim e falou: não se preocupa, você não vai morrer disso. E ela se Porque assustou. por el tema de la bilancia hormonal, ¿no? Estaba su segundo hemisferio, así no podía tener una crecimiento. E assim, compreendendo a balança hormonal, sabendo que estava no seu segundo hemisfério, não poderia ter um crescimento tão abrupto disso. Por eso le explicó nada. Ella está viva. E ela está viva até hoje e ele não explicou nada, simplesmente falou isso. Por esto él no quería de hablar de terapia de alguna manera, pero trabajaba con. Então, ele não falava, não queria falar de terapia, de outras terapias de nenhuma maneira, mas ele trabalhava com isso, ele utilizava isso. Y tenía appunto esta capacidad de moverse en relación de quién estaba enfrente a él. E uma capacidade de se modular e se mover de acordo com quem estava de frente a ele. Essa maneira de sentir e conectar com a pessoa para agir de uma maneira coerente ao que ele percebia da pessoa. Estaba una persona muy informal, muy derecha, Uhum. informal. Él trabajaba en este pub donde tenía también curso en su casa, sin, sin el problema de stopar un momento el encuentro porque tenía de salir de la capretta. Estaba en la vida. Então, conta que, por exemplo, se é uma pessoa muito formal, muito estreita, muito reta com ele, ele agia de maneira diferente e o curso acontecia no lugar onde ele vivia e tinha uma sala onde os cursos aconteciam e às vezes ele estava na vida, ele não tinha problema de interromper um curso ou uma fala em algum momento que tocou, tinha alguma coisa acontecendo lá fora e ele estava na vida, né? Esto significa muchas cosas.
porque la persona que estaba con él estaba trainata en la vita. Non poteva estar enfocata su su problema. Él sí, ma ella no. Y ella, la persona que le buscó esto, que hablaba. La- in esta manera, la persona que estaba con él e che stava con todo su problema, non poteva, poteva estar enfocada en su drama personal, porque como el viento, él la, mm, la empujaba en la vida. Sim. Então, dessa maneira, de maneira que quando chegava uma pessoa, a pessoa não conseguia ficar envolvida no seu mundo emocional e remoendo suas histórias, que ele estava na vida. E ele despertava a pessoa para estar na vida, né, ao mesmo tempo. Él, yo creo que pocas veces explicó a la persona su síntoma, sin que lei, etc. E se recorda de pouquíssimas vezes ele ter que explicar para a pessoa os sintomas, como ela, por que ela está tendo aquele sintoma, as 5 leis e etc. Perché, sia perché él estaba un ricercador más que un doctor en este momento, pero tiene su función. Yo aprendió de él que no está importante ser didácticos con la persona. E aí, mais porque ele estava como um aproximador para próximo da pessoa, né, e não um médico, mas mais do que isso, né, aprendeu com ele que não se trata de levar didaticamente as 5 leis para outra pessoa. La persona non tiene espacio né tiempo por occuparse de salir a la escuela. A Tiene pessoa não tem nem espaço, nem tempo de se ocupar em entender e ir para a escola para aprender isso. Y así él estaba muy humano y también mucho determinado. Estaba cine, en italiano se habla de cine pelo sulla lingua. Então ele estava muito presente para a pessoa e muito determinado, né? Sem papas na língua. Ahora, intento de decir una cosa que no está muy fácil de decir. Yo trabajo con diferentes instrumentos. No soy mareada con ninguno de estos instrumentos. Y él estaba muy fóbico de cuando se hablaba de terapia, pero tiene la razón. E ela vai falar de algo que também não é fácil. Ela trabalha com vários outros recursos, porém não é casada com nenhum desses recursos, mas se utiliza de vários. E ele tinha uma posição muito contrariada a esses recursos, a essas terapias, e era uma coisa dele, mas ele tinha uma certa razão sobre isso. Sí, tiene razón, porque el tema es que han hecho de todo sin que lei y constelaciones familiares y teoría de Bach y todo quel che è strumento está mm, entrezado con le cinque ley. Esto para mí no está bueno, porque yo, yo tengo muchos instrumentos y necesito de todo.
uso todo quel che necessito con la persona per quel che la persona necessita. Però se io pongo junto le cinque ley con un instrumento, esto, uno o más, esto se pone tra me e la persona. La maioria delle veces está assim. Então, ela comenta que muitas vê pessoas e contatos em 5 leis com constelações, 5 leis com florais, 5 leis com homeopatia, 5 leis com várias outras técnicas, e acho que não está bom isso dessa maneira, porque a hora que coloca e uma coisa é conhecê-la e fazer uso de todas elas em relação à pessoa, porém a hora que coloca essas técnicas se colocam entre eu e a pessoa que está buscando ajuda, né? Então isso se coloca no meio da relação. Uhum. E la mayoría de las veces puede ser que yo pongo mi atención sull'strumento e no sulla persona. E é bem possível que, em algumas vezes, a gente vai se colocar a atenção no instrumento, no recurso, e perder a atenção da pessoa que está à nossa frente. Mhm. E por esto estaba un poco fóbico, però su razón estaba. Por isso, ele tinha uma certa fobia dessas intervenções e das febres que davam das modas dessas terapias, mas ele tinha seu motivo para isso, que as pessoas eram muito enamoradas, casadas com as técnicas e as colocava no meio da relação de duas pessoas que ele estabelecia. Otra cosa, él estaba muy, algunas veces feroz. Uhum. E ele, algumas vezes, ficava bem furioso, né? Y está una manera que yo hoy llamo amor incondizionato, Uhum. spietato. Amor incondicionado e a última palavra? Spietato. Espetato. Despiadado. Spietato. Sin piedad. Ah, perfeito. Graças, Paty. Sim, e ela hoje chama essa fúria como um amor incondicional, sem piedade, impiedoso. Ujú. Después hablo un poco más de esto porque creo que está importante. E ela vai depois falar um pouquinho sobre isso, porque acha que isso é importante. Él estaba así, erecto, y con esto amore spietato, incondizionato, spietato, yo lo miro más que una vez trabajar. Por ejemplo, cuando él descubrió diferente calidad de infarto. Então, por exemplo, ele estava nesse lugar ereto e nesse lugar de amor incondicional, impiedoso, mas ela pôde vê-lo trabalhar muitas vezes nesse lugar e ela conta quando ele pôde descobrir e se revelou que haviam tipos diferentes de infarto. Estábamos en España porque se llamó por el curso y muchos médicos salieron por el curso sul corazón. E nessa época eles estavam juntos na Espanha, porque havia um curso e muitos médicos tinham ido para esse curso para poder ouvir do coração o que ele tinha descoberto. Y explicó diferente calidad de infarto y se fermó. Miró a todos los médicos que estaban blanco, tenían la cara blanca. E
ela conta que falou sobre os diferentes tipos de infartos, os conhecimentos que ele estava elaborando disso, e uma hora, no meio desse momento, ele parou de maneira muito ereta e olhou para todos eles, eles estavam brancos, assim, nesse momento, e falou. Ah, state contando i vostri morti, eh? Vostri? Muerti. Ah, tá. Aí parou e falou, vocês estão contando as mortes que vocês que tiveram, né? Muy fuerte, Mas muy. muito forte, de maneira muito firme. Pero yo soy segura, mirando quel che passò después, que estaba mirando chi teneva el coraje de tomarse su responsabilidad e chi no. E a Simona dizendo que estava olhando isso e estava muito segura que por trás dessa frase muito forte, ele estava olhando e vendo quem era capaz de dar conta da sua responsabilidade e quem não ali. Porque por él la honestidad moral estaba un tema muy importante. También se después salió con un poco de confusión, pero estaba muy importante para él. E para ele o tema de honestidade moral era algo muito importante, que depois levou em confusão, mas isso era algo muito profundo e importante para ele. Y yo creo que está importante también para nosotros poder entender que se yo non, non conosco alcuna cosa, puede ser que yo hago error. Non è esto la cosa importante. E acho que isso é algo muito importante para nós também, porque se há algo que eu desconheço, é possível que eu cometa um erro, né? E isso é muito importante. Ma la cosa que está importante es de poder reconocerlo, porque si yo lo puedo reconocer, miro a la función de quel che yo vivió, no a mí misma con mi cara, mi máscara, está más fácil que después esto error, esto otro, sí, ma este error no lo hago nunca más. Mas mais importante que isso é poder reconhecer isso. E desse lugar é possível que eu consiga olhar para isso profundamente e poder, de fato, disso aí não errar mais. Né? Pode ser que erre de outra coisa, mas disso aí se aprende a partir da honestidade consigo de olhar para isso. Porque un recuerdo que me pasó en esta manera muy fuerte que él tenía de mirar la cosa da otra perspectiva, da los ojos del otro. Ma non è terapia, eh? E ela comenta do quanto ele tinha, passou agora na cabeça dela uma outra característica importante, como ele tinha a capacidade de, mesmo envolvido no tema, conseguir observar pela perspectiva do outro, né? Como o outro vê isso, e ele conseguia construir isso, dizendo que não fazia terapia. Y una vez estábamos en su casa en la noche y estaba un tema, si no recuerdo, donde habían presentado a su hija de hacer una acción legal. No me recuerdo muy bien. Por conta de Dirk. Sí. Ok, então ela conta dia ela estava à noite na casa dele e eles estavam juntos lá e parece que veio uma pergunta, uma coisa da filha dele sobre uma ação legal que ela ia fazer em relação a todo o episódio que culminou no falecimento do filho.
todo esto no pasaba cerca de la muerte, de decir que pasaba después años y años. Y él decía, mi hija, no está con el corazón, está con una necesidad de dinero. Yo no sabe porque no conoce su historia. Uhum. Pero E isso aconteceu muitos anos depois do falecimento do filho, mas ele ouvia isso, esse movimento da filha, e olhava assim e falava: ah, ela não está com o coração, ela está visando outras coisas com isso. Isso era o que ele contava. Pero a nosotros hablaba en esta manera. Mira, porque si tú sea loro, si tú fossi loro, ¿no? El enemigo, ¿qué pasos puede hacer ahora en este momento por ponerme en el corner? E hablaba, e estaba todo muy lógico. E ele Por- falava de uma maneira muito clara e muito lógica, assim, não, mas e se fosse o outro lado da história? Como é que ele me que conduziria para esse canto aí, para eu ficar nesse lugar inseguro, para o corner, né? E ele tinha muito claro isso, muito atento a essas questões. E es esto, que estaba por su vida o que estaba por donar ayuda a la persona, esta capacidad de no perder el hilo, no tener miedo y de mirar quel che passa da differente punto di vista, che E, puede. e isso em relação à filha, mas também em relação às pessoas que buscavam ajuda. Como ele estava o tempo inteiro com presença e capacidade, sem medo, de olhar tudo isso e olhar vários pontos de vista, várias perspectivas daquela situação. Y esto permite de entrar nel mondo perceptivo della persona y también de donar ayuda por mirar el tema da otra parte. E isso dava a ele capacidade de poder entrar no mundo perceptivo da pessoa, mas também ali poder ajustar e fazer com que olhasse outros pontos de vista e outras partes importantes da história. Así que para mí está importante, sicuro la conoscenza, no? La conoscenza de lei, ma esto, poderse poner en la búsqueda sin perder el hilo conductor. E aí você está muito além, né? É claro que tem todo o conhecimento das 5 leis biológicas, que vai ser o tema do próximo encontro, mas também é essa questão de conseguir se colocar no hilo condutor com o outro e entrar em conexão com a pessoa. Sin miedo, sin miedo de perder cara de bueno, etc. Sem medo, de maneira segura, sem medo de ser mal interpretado, de ser visto de uma maneira, perder a cara de bom, que ela comentou, ou outra coisa. Y con esta energía que puede ser cuando tú tienes pasión. E com uma energia que aparece quando você está envolvido, apaixonadamente envolvido com aquilo. Así, por concluir esta parte, propuesta. E assim, para concluir essa primeira parte, ela tem uma proposta. La propuesta está nel hacer quel che pongo sin juicio, solo porque si yo sabe dónde estoy, en qué posición estoy en el ayuda, bueno, lo sabe, ¿no? Y soy más tranquila si yo sabe dónde estoy.
e ela pede para que sigam nessa proposta sem juízo, né? De maneira que quando a gente sabe onde a gente está, quem somos e onde estamos, já temos tudo. Estamos ali e sabemos onde estou e é mais fácil dessa forma. Y la pregunta es esta. E a pergunta que ela faz é a seguinte: ¿Qué me llevó a ponerme en posición de ayuda? Cosa, por qué estoy en esta posición de ayuda? Cosa me... o que me levou a me colocar nessa posição de ajuda? Por que eu me coloco nessa posição de ajuda? O que me levou a me colocar nesse lugar? Y cuando sale la respuesta, me pregunto inmediato, ¿por hacer cosa? E quando sai a resposta a essa pergunta, me pergunto de imediato, qual a pergunta? ¿Hacer qué? Fazer o quê? Sale otra respuesta y me pregunto, ¿por hacer qué? Y salgo así. Cada vez que sale una respuesta, me hago la misma pregunta. E a cada resposta que sai, novamente, faço a mesma pergunta: fazer o quê com isso? Cada momento que vem uma palavra, fazer novamente a pergunta: e o que eu vou fazer com isso? Y a un cierto punto siento que soy in accordo, soy in risonanza con quel che sale. Mi anima está in risonanza, non mi mente, non mi identidade. Até o momento em que eu consigo ver que emanou algo de mim que é coerente, que faz ressonância comigo, e o comigo com o meu eu interior, com a minha alma, não com a minha mente, ou com meu ego, ou com minha identidade do que eu sou, e sim conexão profunda comigo. Así yo sabe que estoy en el núcleo yo puedo fidarme de mí mismo. E assim eu percebo que eu estou no meu núcleo, eu estou na minha essência, e desse lugar eu consigo cuidar de mim mesmo. Y yo sabe que él no puedo arrestarme. Yo sabe que él está. Y algunas veces cuando tengo un poco de dolor por quel que pasa, que perdo un poco la esperanza, sento oler de camomilla. Uhum. Su perfume estava de camomilla. De maneira que assim ele era, ele estava e ele estava ali inteiro. De forma que a Simona, nos seus dias, quando nota que às vezes por alguma coisa que aconteceu, não está tão... perde um pouco a energia e se conecta com cheirar camomila. E porque percebe que o perfume dele tinha camomila, tinha cheiro de camomila. E é uma maneira de se conectar. Questo Perfeito, muchas gracias. Simona, gostaria de fazer uma pergunta um ratito curta, pero quando tuve contato com ele por la primeira vez e por quanto tempo se quedaram em contato? Claro, algumas vezes mais intenso, outras vezes menos, pero por quanto tempo? Pergunta quando ela teve contato pela primeira vez com o Dr. Hammer e por quanto tempo eles cultivaram essa relação? non mi ricordo se stava il 2002, creo que estaba. Y muchas veces, porque estaba trabajando en el libro El Testamento Biológico. Uhum. Ehm, Marco traducea el libro
in italiano e io traducevo il libro dall'italiano de Marco in italiano italiano. Ela comenta foi por volta de 2002 e ele estava fazendo o testamento, o grande livro dele, e o Marco fazia a tradução do alemão para o italiano, que o Marco fazia, e ela fazia a tradução do italiano do Marco para o italiano que se fala na Itália. Creo que así él me sintió como alguno que estaba trabajando por él, que estaba en su historia y yo entendía nada de alemán, él hablaba nada de italiano, también sí vivió algunos años en Italia. Però un poco español, un poco Marco traducía, así, ma él, la otra cosa, cuando te hablaba, te miraba en los ojos todo el tiempo. Y yo creo que miraba también toda tu movimiento corpóreo. Así, yo creo que eh, sí, ci encontramos muchas veces por esto y también por el curso que estaba, no me recuerdo si 2 veces al año, una cosa así, o más, no me recuerdo. Ma el contacto era más allá. Uhum. Então, ela estava envolvida nesse projeto da tradução do curso, do livro, então tinha uma relação muito íntima e ele considerava, por ser alguém que estava junto com ele na batalha dele de levar isso para frente, e tinha uma dificuldade de idioma, porque a Simona não falava nada de alemão, ele, embora tinha vivido um pouco na Itália, não falava tanto, então era através do espanhol, ou o Marco ajudando na tradução, porém tinha uma coisa fundamental dele, que quando ele falava, ele olhava no olho, ele se conectava com quem ele falava. Então, acredito que a comunicação deles dois era além do idioma, era através desses micromovimentos, de tudo que se manifestava em cada um quando se relacionava. E isso aconteceu em vários encontros da tradução do livro, mas também em encontros de curso, que tinha mais ou menos 2 vezes ao ano, mais ou menos, tinham esses encontros e eles passavam muitos momentos juntos. Hablado algo más al fin que no me recuerdo. Tú hablabas de 2 veces al año que se veían del libro y dije algo más que me olvidé. Me preguntassero a que anos. Não, sim, exato. Eu tinha esquecido uma parte final, mas sim, então que se relacionavam além do idioma e tinha uma conexão muito, muito boa entre os dois. Me recordo, perdão. Então, é isso. Graças, Simona, por esse relato. Tem uma coisa que tu hablas sempre, que a gente tenta repetir as coisas que Römer falou ou que escreveu, mas acá se queda muito claro que tem todo de que lugar falou e como percebeu a outra pessoa para falar da maneira que falou, que não se trata de repetir o que disse, e sim de profundizar isso. Estou agradecendo a Simona porque já tivemos algumas conversas sobre isso, enquanto muitas pessoas pegam alguma frase que ele usou no livro ou algum caso e tentam reproduzir, replicar isso num caso, uma pessoa, mas que aqui a gente pode ver muito bem de que lugar ele falava isso, como ele se conectava, como ele sentia a pessoa, para que isso tivesse todos os efeitos e as consequências positivas do que ele fazia, que não era só fazer o que ele fazia, era o que estava envolvido nessa conexão para que deixasse manifestar e como ele manifestava de maneira tão precisa suas intervenções, né? O que estava por detrás da intervenção, que era toda esta maneira de sentir e de se conectar com a pessoa, né? Com a outra. Né?
Graças. Muito obrigado, gente. Amanhã lançaremos a outra parte da entrevista, falaremos das 5 leis biológicas e no último dia sobre esse lugar de intervenção. Obrigado até aqui, espero que tenham gostado e até já. Tchau. Bom, esperamos que tenham gostado dessa primeira aula com a Simona. E lembrando que se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, que ele é exclusivo e silencioso, clica aqui embaixo no link da descrição, lá você vai ter acesso a todas as informações em primeira mão. E também nos siga nas redes sociais. Se souber de alguém que tenha interesse em participar nesse evento, diga que ainda dá tempo. As aulas elas vão ficar gravadas, mas por tempo limitado, tá bom? Nos vemos amanhã e até mais.